Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos analisar o combine de linha ofensiva e wide receiver, que foi no dia 3. Estou atrasado, foi no sábado, mas a gente chega lá, né? Então vamos lá, começando com os jogadores de linha ofensiva. Acredito que o grande vencedor aqui foi o Monroe Freeling, offensive tackle de Georgia, correu muito bem as 40 jardas. Não só nas 40 jardas, como também o combine de forma geral dele foi muito, muito positivo. Ele terminou aí, dentro daquela métrica do Haas, como o segundo melhor offensive tackle da história do combine, né? Então, com 9,99 de Haas, 40 jardas muito bom, vertical jump e o Broad foram elite também. Então, Monroe Freeling, que é um jogador que é falado ali em final de primeira rodada, de repente pode até aparecer um pouquinho mais para frente, teve um combine que chamou muita atenção e, pelo andar da carruagem, vai ser sim um jogador de primeira rodada. Quem mais que nós tivemos? Spencer Feno, também outro que ganhou um estoque bom, né? As 40 jardas dele foi muito, muito bom, junto com o Max Ihenator, que eu comentei sobre ele, que iria muito bem no combine também. Mas o Spencer Feno, que é o right tackle, né, de Utah, é outro jogador que também tem essa expectativa muito alta de repente sair até no top 10. Óbvio que a envergadura do braço dele não foi legal, 32 polegadas e 1/8. Então ficou muito abaixo, né, do mínimo ali para a posição de offensive tackle. E pode ser que ele não seja, de fato, tackle, né? Mas eu acho que vale a tentativa, vale tentar primeiro e depois qualquer coisa você tem ele como um bom guard. Mas fora isso, o combine dele foi muito bom, 40 jardas espetacular. E outro ponto legal, né? Ele fez shuttle, fez tricone drill também, o que é raro, o tricone drill dele foi excelente. E vertical jump, broad jump também foi muito bem. Então, Spencer Feno, apesar da envergadura, tudo que ele podia controlar, ele foi muito bem. Outro jogador aqui também que se destacou, e eu vou falar aqui do outro offensive tackle de Utah, né? O Caleb Lomo. Caleb Lomo teve até um raço um pouco melhor do que o Spencer Fenn, o seu companheiro de time, raso de 9,89, porque ele Lomo fez 40 jardas, vertical e broad jump, os três bateram elite ali, né, na nota de atleticismo para ele, e acabou terminando aí o combine como o 18º da história do combine, na posição de offensive tackle de 1.519 jogadores que já passaram ali da posição, né, pelo combine, foi o 18º, número muito forte do Caleb Lomo, e deve ter se estabilizado ali como também um jogador de primeira rodada, que eu acho que não tinha muito para onde correr disso, mas eu acho que ali a gente falou ontem até, né, dessa possibilidade do Carolina Panthers pegar na 19, acho que o Caleb Lomo acaba se tornando uma opção, assim, a partir ali da 15, acho que ele é uma opção real, né, depois do top 15, e eu sei que tem algumas pessoas que preferem o Caleb Lomo como em relação ao Spencer Feno. Não sei se eu participo disso, mas eu consigo entender e eu acho completamente justificável, né? O Caleb Lomo é um cara que tem uma envergadura, uma polegada e um quebradinho aí acima. Então você tem mais expectativa com ele. E o Caleb Lomo também é um jogador muito jovem, precisa desenvolver, maturar força. E eu acho que dá para ser desenvolvido aí como um left tackle titular na NFL. Quem também foi muito bem, e deixa eu procurar aqui, Blake Miller, 5,04 nas 40 jardas, mas não foi só 40 jardas, né? Ele também teve um raço muito forte, 9,97, 40 jardas, 5,04, vertical jump, 32 polegadas, que para offensive tackle é um número muito bom também, e broad jump também foi muito bem. Então, o combine do Blake Miller, que era um jogador que eu esperava para dia 2, e eu acho que era um grande nome ali para a terceira rodada, acho que se ele tiver ali disponível ainda na terceira rodada, seria uma excelente escolha. Não sei se ele vai sobrar tanto depois desse combine tão bom dele, mas é outro jogador aí para dia 2, para quem tá precisando, né, de offensive tackle. Se não conseguir pegar na primeira rodada, talvez o Blake Miller seja uma boa solução aí na sexta-feira. E aí, para falar de outro jogador que tinha essa expectativa, de repente, de bater primeira rodada, Janice Dunker, de Iowa, ele teve um combine bom, mas não foi excepcional, né? Foi um bom combine, legal, mas eu acho que por ele estar nessa briga com muitos desses caras que eu comentei, ele se separou, ficou um pouquinho para trás. Então acho que o Jennings Dunker realmente ele não vai bater aí primeira rodada. Se tinha essa expectativa, né? Em alguns mocks a gente via isso acontecendo, mas acho que realmente ficou para trás aí o offensive tackle de Iowa. Agora falando de guards, nós tivemos também o Micah Morris, jogador de Georgia,
Jogador que eu tenho uma expectativa muito alta com ele, gosto bastante dele. Acho que é um jogador que teve uma temporada muito boa. E ele teve um combine excelente também, né? Que a gente vai encontrar aqui só embaixo por conta das 40 jardas. Mas pensando em guard, ele acabou batendo aí 9,97 de raça também. É excepcional. É um cara que o, o nosso querido Lance Zierlein não curte muito, né? Eu acho que ele é melhor do que esse average backup, com certeza. Então, o Micah Morris é uma opção legal, assim, para de repente, começo de dia 3, para você pegar um guard, que eu acho que tem muita coisa aqui. Altura, peso, envergadura, acho que são todos pontos muito positivos para você trabalhar no Micah Morris com o atleticismo dele. Então, assim, todas as ferramentas de potencial estão ticadas para o guard de Georgia. Outro jogador que também foi bem é o center de Flórida, Jake Slaughter. É um jogador também que tinha uma expectativa dele, de repente, bater aqui, né, esse topo da classe de centers. Nós temos aí ele, nós temos o Brian Parker, nós temos o Logan Jones. E eu acho que ele e o Logan Jones conseguiram colocar um passinho para frente, sabe? O Lance Zierlein também não curte muito o Slaughter, mas eu acho que ele é bem melhor do que isso também. Essa nota de produção é muito boa dele. Atleticismo eu acho que realmente poderia ter mais alto aqui, não sei como que eles contabilizam, mas o RAS dele foi de 9,91, então é um outro jogador bem interessante para quem está precisando de center, não precisa gastar tanto, né, nessa posição, e você consegue encontrar jogadores ali em começo de dia 3, essa quarta rodada ela tem um valor muito grande, as pessoas não valorizam muito, mas de repente você consegue encontrar bons titulares ainda em posições menos premiums, né, que é o caso de center. Agora, partindo para o wide receivers, nós tivemos outra classe bem interessante, né? Alguns jogadores aqui que acabaram se destacando bastante. O primeiro deles, Brandon Thompson, jogador que eu tinha falado que seria o tempo mais rápido e se confirmou, né? 4,26. Ganhou por pouco aí, né? Quase que o Lorenzo Styles também com 4,27. Quase passou aí o Brandon Thompson, mas Thompson é um jogador com bastante atleticismo, com muita velocidade, e eu acho que ele não é só isso, sabe? Acho que é um jogador bastante interessante. O problema do Brandon Thompson é que ele só fez, né, as 40 jardas, porque ele estava mais tranquilo, né, em relação aos exercícios. E aí tivemos alguns outros jogadores. Jeff Caldwell foi o melhor combine dos wide receivers. O Caldwell é um wide receiver de Cincinnati que é realmente um jogador para desenvolvimento. Tem muita coisa a evoluir, mas o combine dele foi espetacular. 9,99 no RAS dele, ficando atrás só de um. Que este chama apenas Calvin Johnson Megatron, mas teve um combine espetacular, vai ser um jogador agora que, sem sombra de dúvida, será draftado, mas é ali, pensando em quinta, sexta, sétima rodada, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver quem que vai querer gastar essa escolha antes, né? Porque, pelo que a gente vê no tape do Caldwell, e como prospecto mesmo, ele fica mais para trás, era para ser um jogador de final de draft mesmo. Mas com esse combine, alguém vai gastar essa bala um pouquinho antes. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque realmente as partes atléticas, né, a característica atlética aqui do Caldwell vale a pena esse risco. Bryce Lance, wide receiver de North Dakota State, foi muito bem também. Acho que ele, tirando ali o Caldwell, o Bryce Lance é um jogador que tica mais boxes, né? E o combine dele não foi no nível do Caldwell, mas foi muito bom também, espetacular, 9,95 de RAS. E é outro jogador para a gente ficar bastante de olho. Porque eu gosto do que pode trazer aí o Bryce Lance, de repente um jogador aí para começo do dia 3, final do dia 2, alguma coisa assim, tá? Zacharian Branch, um jogador que eu gosto bastante, wide receiver de Georgia, começou mal, né, o combine, correu 4,42 na primeira tentativa, deu uma machucada lá na saída dele, mas na segunda corrida ele correu melhor, e aí é um tempo que faz jus, né, ao Zacharian Branch. O problema é que o peso dele não é legal, e ele precisava correr pelo menos isso aí, um 4,35, alguma coisa nesse sentido para não se prejudicar. Então acho que pelo menos cumpriu o dever. O Zacharian Branch não ganhou dinheiro com o Combine, mas cumpriu o dever. Dion Burks, outro jogador que também foi muito bem no Combine, 4,3 cravado para ele. O problema dele, de novo, parecido ali com o Zacharian Branch, peso, altura não foi tão legal, mas o que ele pôde fazer ali de tempo, de vertical jump, de broad foi muito bem. Então, acho que sai um pouquinho maior do que entrou nesse Combine o Dion Burks.
Indo lá para baixo, a gente vê um Malachi Fields, que eu não sei por que raios tivemos não sei se foi o Mel Kiper, agora de até perdão para o Mel Kiper aqui, óbvio que ele não vai ver isso, mas caso não tenha sido, mas foi o Daniel Jeremiah. O Jeremiah tinha colocado o Malachi Fields no final de primeira rodada, o que para mim é uma insanidade absoluta, assim. O Malachi Fields para mim é um jogador de dia 3 mesmo, e eu acho que depois desse combine meio que confirmou isso. Não existe um mundo do Malachi Fields ser um jogador de primeira rodada, segunda rodada, porque ele não tem capacidade para isso. E eu acho que agora nem atlética, né? Se tinha uma expectativa de atleticamente ele ir bem no combine, eu não tinha visto esse atleticismo todo no tape, e o combine acho que confirmou isso. De forma geral, tivemos um combine muito bom também dos wide receivers. É um pouco triste quando a gente vai olhar ali os principais, né? Os principais recebedores da classe. O Makai Lemon teve uma entrevista esquisita demais no coletiva e disseram que ele foi muito mal nas entrevistas internas com os times. Eu, sinceramente, não consigo avaliar isso. Imagino que possa ser um problema, mas eu não posso tirar nota do Makai Lemon por fofoca, né? Então, o que eu vi do tape dele, ele é um grande jogador, é um jogador para ser escolhido no top 15 desse draft, sem sombra de dúvidas. Então, não vou tirar ele da minha big board e ele tá lá em cima por conta desses problemas que a gente não sabe se é verdade ou não. Fato é que ele teve uma entrevista coletiva meio maluca mesmo, mas o wide receiver, cara, o wide receiver, eu não sei se o quanto que eu me preocupo com isso, sabe? Porque, óbvio, se eu tiver ali a entrevista interna com ele, dá para você sentir um pouquinho mais sobre essa preocupação. Mas o wide receiver é meio maluco, cara. Não tem muito wide receiver de topo que é opção e que, nossa, olha como ele fala super bem e como ele escreve de forma poética e, nossa, como ele escreve bem, olha essa carta que ele fez. Cara, eles são meio malucos, né? Então, eu não sei. Eu não vou mexer na minha nota do Makai Lemon por conta disso, mas fica essa fofoca aí. Tivemos também o Carnell Tate, né? Que teve um combine um pouco abaixo aí do que se esperava. O tempo das 40 jardas dele não foi legal, 4.53. Não fez quase. Ele não fez mais nada além disso, né? Mas assim, me preocupa as 40 jardas do Carnell Tate? Não me preocupa nem um pouco. Nem um pouco. Eu acho que o tempo dele é mais ou menos isso, 4.53, eu acho que tá ok. É lógico que quando a gente olha aqui, você fala, pô, ele foi um dos piores da classe, né? Eu acho que a classe ela é muito atlética, mas, pô, se esses caras tivessem a habilidade técnica do Carnell Tate, essa classe seria histórica. Mas não tem, o Carnell Tate é um dos jogadores mais técnicos dessa classe. Então, 4.53 não é impeditivo para mim, não vou tirar ponto dele no meu processo, e então acho que tá tudo bem. Tá? Então, você que está aí pensando no Carnell Tate para ser escolhido no top 10, no top 12, eu acho que pode continuar pensando, porque não é um tempo que elimina o Carnell Tate dessa possibilidade. Tá? Acho que é isso. Fechamos por aqui. Amanhã voltamos para falar de quarterbacks e de running backs, que são as posições que faltam, né? Então, acho que vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas é isso. Um grande abraço, não esqueça o like, vamos bater 500 likezinhos, ajuda nós a bater 500 likes. Importante também, o guia está aqui na descrição, pré-venda já está rolando, R$ 34,90, 200 prospectos analisados. Compre o guia, é isso. Um grande abraço, até mais.